Olá! A Frente Parlamentar Mista da Criança e do Adolescente tem como objetivo defender os direitos das crianças, acompanhar o andamento de textos legislativos e sugerir inovações na lei. A frente é coordenada pela deputada Maria do Rosário, do PT do Rio Grande do Sul, que eu tenho o prazer de receber no Palavra Aberta. Deputada, muito obrigada. A frente, ela foi relançada, não é isso? Porque existe desde lá atrás, 1996 ou 3. 1993. Isso. Já tem bastante tempo. 30 anos, não é, Aline? Que exatamente. as nossas antecessoras criaram e nós vamos seguindo o trabalho. Exato. A senhora é uma das coordenadoras, juntamente com outras deputadas. Queria que a senhora abrisse a nossa conversa e, bem-vindo, você se junte a nós para participar aqui da conversa com a deputada Maria do Rosário. Acompanhe também nas redes sociais. Qual a importância dessa frente e que deputados fazem parte da frente? Pois então, Aline, muito obrigada pelo convite aqui para estar no Palavra Aberta. Neste ano que a frente, nessa legislatura, completa 30 anos de existência, ela foi organizada inicialmente pela deputada Rita Camata, em 1993, e nós, parlamentares que fomos vindo para o trabalho parlamentar nas legislaturas posteriores, mantivemos a prioridade que está escrita na Constituição Federal para a proteção dos direitos das crianças e adolescentes, e no Estatuto da Criança e do Adolescente. E nessa legislatura, a deputada Sâmia Bonfim, a deputada Juliana Cardoso, a deputada Érica Cocai, sempre muito presente conosco também, estão na coordenação dessa frente parlamentar, além da deputada Ana Paula Lima e da deputada Laura Carneiro, e da senadora Elisiane Gama. A frente também já contou com a coordenação de Lídice da Mata, na época senadora, e com Patrícia Saboia. Em geral, somos mulheres, mas homens parlamentares também estão nessa linha de frente. E esta frente parlamentar tem sido responsável por avanços legislativos para a proteção das crianças contra a exploração sexual, o trabalho infantil, está atenta agora às questões da violência na internet. Então nós temos muitos temas permanentemente e, sobretudo, trabalhamos para garantir que o orçamento público seja aplicado para a prioridade da infância brasileira. Deputada, eu vou ler o dado do IBGE que aponta para 25% da população brasileira entre 0 e 17 anos. Eu quero me incluir no grupo que falhou, porque eu faço parte da sociedade civil brasileira. Mas por que denúncias são feitas à Vara da Infância, à Justiça? Temos um caso recente, são inúmeros casos, infelizmente, como a senhora já deu algumas entrevistas, nós nomeamos leis que vão para frente com o nome de crianças mortas, infelizmente. Mas por que nós ainda temos um pai recorrendo 7 vezes à Vara da Infância, à Justiça, num caso mais recente que aconteceu no Brasil, e infelizmente a filhinha foi morta? É lamentável, e não só lamentável, são crimes hediondos. E é triste ver que este país tem aumentado o número de crianças vítimas. Na verdade, nós estamos diante de uma cultura muito permissiva da violência contra crianças. E aí está o sentimento de impotência que certamente a sociedade, aí não é a sociedade que falha, somos nós também, autoridades públicas, todas instituídas, autoridades nas mais diversas áreas, que mesmo fazendo a lei, damos às vezes péssimo exemplo. Péssimo exemplo quando somos agressivos, péssimo exemplo no parlamento brasileiro quando utilizamos esse espaço de uma forma a humilhar, a diminuir. Nós precisamos ser uma casa legislativa que dê um melhor exemplo para a sociedade. E, aliás, isso eu acho que faz parte da responsabilidade de todos os cidadãos e cidadãs, mas primeiro, inclusive, das autoridades públicas. Eu lamento também muito quando eu vejo um julgamento como do assassinato do menino Bernardo, que nomeou a lei. Que nomeou a lei, e vejo que ainda há uma impunidade diante de um crime tão grave, mas que outras crianças continuam sofrendo maus tratos até a morte, sem que a gente esteja chegando antes dessa morte. Nós não queremos mais falar só da situação de vítimas, nós queremos nos antecipar à condição do infanticídio, da morte de crianças. E para isso nós precisamos de uma sociedade inteira atenta. A escola, as unidades de saúde, a assistência social,
até as igrejas, as comunidades, porque as crianças pedem ajuda de alguma forma. Às vezes não é com palavras, às vezes até com olhar, com um comportamento que alguém vai considerar mais agressivo, não indo à escola, faltando à aula, ou tímidos demais. Essas formas de comportamento nós precisamos ter na escola, nas unidades de saúde, neste conjunto de políticas públicas, todo um olhar onde a criança não seja estatística. Ela seja a nossa prioridade e a gente trate de cada uma no seio da sua família para a proteção. Até porque, Aline, é triste também ver que muitos casos de violência acontecem dentro de casa. A maior parte deles. Eu queria que a senhora falasse sobre as leis que foram feitas aqui, infelizmente, sobre esses casos, o caso Henri, o caso do menino Bernardo, e de que parte da legislação a gente fala quando a gente quer propor uma lei que possa antever um crime tão hediondo como esse? Bom, primeiro que nós temos que criar um sistema de proteção à criança e adolescente que atue de forma integrada. Eu não consigo mais compreender, em termos de política pública, que a gente tenha uma criança que é atendida, e ainda bem, retomamos no Brasil um programa como Bolsa Família, sobre renda, que agora voltou a definir que a criança tem que ser vacinada, porque não vacinar é uma forma de negligência, que a criança tem que estar matriculada na escola e, ao mesmo tempo, essa criança seja tratada de forma fragmentada. Nós estamos falando da mesma criança. A que vai ser atendida na unidade de saúde, a que é atendida num programa de renda como Bolsa Família, e a que sofre muitas vezes violência, a que está explorada no trabalho infantil e a que é atendida no conselho tutelar. Então eu sustento que esse sistema deve olhar para essas crianças uma a uma no ambiente das suas famílias, desde o momento do nascimento, desde o momento para a proteção integral, para garantir que elas sejam acompanhadas de um modo geral. E aí eu não quero falar só da situação da criança que está numa condição de pobreza, porque a pobreza é uma vulnerabilidade maior e terrível, mas há crianças nas camadas médias da sociedade, com pais com poder aquisitivo maior, que também sofrem violência muito grave. E é preciso um olhar sobre elas. No caso, a lei não separa a responsabilidade que a gente tem entre uma criança de qualquer etnia ou uma criança... É preciso olhar para todas. E eu quero dizer que, às vezes, no seio das famílias, essa violência se instala. Uma das leis mais importantes que eu trouxe aqui, que eu gostaria de divulgar, é essa da escuta protegida, porque ela criou um formato de escuta da criança vítima desde o primeiro momento em que a gente percebe que tem alguma coisa errada para encaminhar as famílias para atendimento. Eu ouvi certa vez uma senhora me dizer que a criança não chega numa família com um manual de instruções. Então, é preciso que a gente respeite essa família, mas que essa família seja atendida e que ela seja acompanhada também quando tem necessidade, para que ela não sofra a situação da violência que é contra a mãe que atinge as crianças, não é? Porque o feminicídio, o ataque à mãe, atinge as crianças. A gente até está fazendo agora um projeto para os órfãos do feminicídio, mas a gente está chegando depois também com essas matérias. Essa aqui, como ela vem desde a escola, desde a unidade de saúde e da assistência social, a gente pode dizer que esta escuta da criança nesses ambientes pode prevenir situações de violência mais graves e que lhes tiram a vida. A última perguntinha, deputada. A situação é de vulnerabilidade sempre nos mesmos grupos, as pesquisas mostram isso. Crianças, mulheres e geralmente crianças mais pobres, geralmente mulheres mais pobres, geralmente mulheres negras. Como que a frente mista em relação à defesa da criança e do adolescente pode tocar nessas questões que também dizem respeito à proteção da criança? Porque, afinal de contas, a mãe é agredida e às vezes não reage porque está numa situação de vulnerabilidade e a violência acaba atingindo a criança. Fazendo com que todas as leis sejam cumpridas de forma sinérgica e sistêmica. Por exemplo, a própria Lei Maria da Penha tem mecanismos de proteção, mas eu concordo com você, porque, na verdade, será que realmente, quando a gente protege essa mãe, a gente está se dando conta que acolhê-la significa acolher também seus filhos e filhas que estão sofrendo e que vivem a revitimização permanente de ver a mãe sofrer e não conseguir fazer nada diante disso? Quanta dor isso não gera nessa mulher e nessas crianças, dores inclusive que são impossíveis de serem
compreendidas totalmente. O que eu te diria é que nós precisamos ser melhores na aplicação da política pública, mas eu tenho muita confiança na atual legislatura, porque nós superamos muitas coisas aqui nesse parlamento. E como mulheres nesse parlamento, nós não queremos mais viver situações que coloquem em risco a vida das mulheres e nós queremos ser um exemplo positivo também a partir daqui. Eu estou dizendo isso porque eu acho que é uma coisa importante. Aqui hoje, nesse parlamento, nós temos mulheres indígenas, mulheres negras, nós temos pessoas de todas as unidades da federação, de forma que nós podemos viver essa contribuição destes parlamentares e dessas parlamentares em contato com a sociedade, fazendo as coisas serem melhores no Brasil. E com uma abertura maior de diálogo também da Casa Legislativa com o Poder Executivo, com os poderes de um modo geral. Eu estou confiante que a gente possa fazer isso agora já, mas o tempo da criança é sempre o da urgência, porque é hoje, como diz um poema, que os seus ossos estão se formando, que o seu sangue está se formando, que a sua vida existe. Criança não é futuro, viu, Aline? Criança só é futuro para a gente, para um país como o nosso, quando ela tem um presente garantido. Deputada, é muito legal, muito alegre da sua parte falar todas essas palavras. Eu vou confessar aqui para o telespectador também, para a senhora, eu estou às vésperas de receber uma criança em casa, uma adoção que eu já espero há 10 anos, então é um tema que eu adoro, que me emociona. Parabéns pelo trabalho parlamentar e espero recebê-la aqui várias vezes. Muito obrigada, eu fui relatora da nova lei de adoção. Fico muito feliz, eu tenho certeza que tu serás feliz e isso é uma coisa muito linda para poder dizer para os nossos telespectadores. Meus cumprimentos, querida mãe. Espera, desde 2016. Olha, uma espera longa, hein? Agora uma gestação longa aqui para a Aline. Agora vai. Muito obrigada, deputada. Um abraço. E para você que quiser compartilhar essa entrevista, basta acessar a página da Câmara na internet ou procurar o canal da Câmara dos Deputados no YouTube. Muito obrigada de novo pela sua companhia e até a próxima edição.